Olá! O dia 15 de outubro é um dia muito especial para os professores. É uma data especial que celebra esta linda profissão que, por sinal, forma várias outras profissões. E para a gente falar um pouco sobre os desafios de ser professor nos dias de hoje, a interferência da tecnologia é positiva ou não, a importância dos pais estarem alinhados com a escola, todos esses assuntos está aqui conosco nos estúdios do RDTV. Muito obrigada, professora Márcia Helena Cambaúba Zarzenon. É um prazer recebê-la aqui nos estúdios do RDTV. E para a gente iniciar, Márcia, essa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios, né? Você me falou antes nos bastidores que já estão aí, são mais de 20 anos trabalhando com pedagogia, como professora. Iniciou muito novinha, antes mesmo da formação, aos 14 anos. Como é que é trabalhar com criança, com alunos de modo geral? Como é que é ser professor nos dias de hoje? Mais uma vez, obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Eu tenho uma grande alegria de estar aqui, né? E a fase da educação, quando, vamos dizer, eu iniciei desde na fase bem nova, teve muita mudança, né? E hoje a gente percebe que a parte da psicologia tem que estar muito alinhado na parte da educação. Então, a profissão de uma pedagoga é uma profissão, assim, muito importante no desenvolvimento da criança como um todo. Então, assim, o desenvolvimento da criança, na parte dela se sentir realmente acolhida, dela entender a matéria, mas de várias maneiras, não de uma maneira individual, né? Assim, não de uma maneira assim, homogênea, mas que seja bem assim, personalizado. E para isso exige com que a criança, numa escola, né, possa dar um suporte de que seja um pouco menos criança, para realmente a criança ter todo esse acolhimento. Eu já trabalhei em escolas com 40 alunos de educação infantil numa sala, já trabalhei em escolas com 15 alunos e a gente vê grande diferença, sim, né, no desenvolvimento e principalmente na parte assim, da criança se sentir como um todo. Né? A educação, ela não vai trabalhar só português, só matemática ou inglês. Uma verdadeira pedagoga, ela ensina a criança a ser forte no meio em que ela está. Ela se sentir acolhida, ela se sentir presente naquilo que ela está fazendo. Então, é uma profissão extremamente que vai levar para a vida inteira da criança, né? Então, assim, eu acho assim que, tanto é que nessa profissão eu entrei, né? E eu sou extremamente apaixonada no que eu faço, né? Eu vejo isso como algo que leva a pessoa na maior do desenvolvimento dela. Se ela vai se tornar um médico realmente bom no que faz, isso tem a ver lá no passado, no início da vida. O desenvolvimento da criança está ali, né, que tem essa parte lá no futuro, um bom profissional no que a criança escolher, né? Márcia, você comentou dessa questão no início, né, da tua fala sobre a questão da psicologia, né, da importância da criança, dessa ligação. Hoje, o profissional professor, o profissional pedagogo, ele precisa sentir essa criança em sala de aula. Às vezes, a questão do desenvolvimento dela não está só ligado no que ela entendeu ali na prática do português, da matemática, mas está, de repente, como é que está essa cabecinha, como é que ela veio de casa, o que está acontecendo, qual que é o cenário que ela vem enfrentando. E isso também, de certa forma, vem ser papel aí do professor em sala de aula, entender, olhar e chamar aquela família, de repente, para aquela situação, ou a coordenação pedagógica do colégio, aquele aluninho não está muito bem, mas esse não é o desenvolvimento dele em sala de aula. Como é que é esse olhar hoje? Primeiramente, se você for numa faculdade que é relacionada à licenciatura, todas as faculdades que
tem licenciatura, trabalha com a psicologia da educação, né, do desenvolvimento da criança. Então, tudo que é relacionado à licenciatura tem psicologia no meio. Porque vai estar mexendo com pessoas, é interpessoal, né? Só para... Essa questão da importância do professor estar entendendo o aluno, né? De repente, aquele aluno tinha um desenvolvimento muito bom e, de repente, ele decaiu. Seja ele um aluninho pequenininho que está na sua fase de desenvolvimento inicial, mas ele tinha um desenvolvimento e ele foi, aos pouquinhos, diminuindo aquele desenvolvimento dele. Isso tem a ver com as emoções, com o que ele traz de casa. E como é que é esse olhar hoje dos professores? O professor, ele tem que ter essa sensibilidade, né? E essa sensibilidade requer estudos também, junto, para saber a técnica do que está acontecendo. E quanto mais o professor ouve o seu aluno, ele sabe entender que se a criança está passando por um problema na sala de aula entre os coleguinhas, que não foi resolvido, ou se isso está trazendo de casa. Quando a gente percebe que é algo que está vindo de casa, a gente procura, junto com a coordenação pedagógica, entrar em contato com a família para nós podermos alinhar o que nós podemos fazer. Alinhar de uma forma em que a escola possa ajudar, né? E a gente mostra, né? Tanto é que nós fazemos avaliações diagnósticas todo bimestre e se precisar chamar para ter uma reunião individual com os pais, nós fazemos isso também, entramos em contato, né, para poder ajudar essa criança, né, porque a criança, ela precisa ter essa proximidade entre escola e família, né. Muitas das vezes nós entramos em contato com os pais e os pais não vêm até a escola, eles aparecem só para pagar mensalidade por mês, ou muitas das vezes aparecem em momentos assim que depois de muito tempo e não tem esse retorno, né? A escola, muitas das vezes, a gente manda recados na agenda, não temos retorno. Então, é preciso existir uma relação família e escola mais próxima nesse sentido, principalmente quando há esses problemas de desenvolvimento. Com certeza. O que nós percebemos que na parte da educação infantil, esse retorno é muito mais próximo. Ainda bem que os pais são mais próximos. A partir do momento que a criança vai chegando no Fundamental 1, até médio, aí tem um distanciamento muito grande, né? O bom é que na educação infantil tem essa proximidade grande dos pais, mas existe não ter esse contato. Só no contato ali de conhecer a escola, no primeiro mês, segundo mês de aula, e depois nunca mais aparece. Isso não é legal para a criança, né? Quando a gente chama para as nossas reuniões, né, nas nossas avaliações diagnósticas, a gente faz relatórios falando do desenvolvimento da criança, para ajudar a família a entender um pouquinho mais nas dificuldades pedagógicas, até pessoal, social da criança. E a criança, ela é uma esponja, a gente fala isso, né? A gente está falando agora de educação infantil, né? Principalmente. A criança, ela é uma esponja. Tudo aquilo que ela presencia, que ela ouve, que ela vê na sua casa, ela vai trazer de alguma maneira para a escola, né? E aí é onde o professor precisa estar atento, a família precisa estar também ligada, de repente até avisar, olha, hoje aconteceu uma situação, fulaninho não está muito bem. É importante esses diálogos também para a escola ter essa ciência e até tratar de uma forma um pouco diferente ou tentar ajudar de uma maneira diferente. Sobre essa esponjinha, realmente, tanto dentro da escola quanto de casa. É de ambas as partes. Os pais percebem o crescimento da criança em casa. Assim, é nítido no primeiro mês de aula, né, a segurança que a criança tem, né, ela começa... no primeiro mês de aula, normalmente, é a parte da adaptação escolar. Então, não entra pedagógico, então eles estão socializando no ambiente, eles estão se sentindo, estão começando a olhar o ambiente, começando a conhecer os coleguinhas. Então, normalmente, o primeiro mês é um primeiro mês de brincadeiras, de jogos, né, e no segundo mês começa a realmente entrar o pedagógico, mas sempre com as regrinhas e a visão escolar que existe, né?
Cada escola tem uma visão escolar, cada escola tem uma linha pedagógica, né? Então, os pais precisam se atentar nisso também, né? Como que é a linha de vida de vocês como pais, né? Então, procurem as escolas que têm a ver com o que vocês acreditam. Porque muitas das vezes, eu ouvi falar que aquela escola é muito boa, mas não condiz com o que vocês ensinam dentro de casa. Aí, muitas das vezes, vocês estão pagando para o filho errado, ficar né? contra vocês futuramente, né? A gente falou sobre a questão dos pais que, de uma certa forma, são presentes por um tempo, depois se tornam ausentes, e isso demonstra aí uma relação importante da família dentro da escola e do papel do professor nesse contexto. Mas e quando é o contrário, Márcia? Quando o pai, o responsável, a mãe, de uma certa forma, carrega aquela figura muito presente na escola a ponto de não deixar a criança respirar o ar da escola, né? A gente vê aí pais que vão levar o filho cedo e ficam uma hora e pouquinho na escola para ver se o filho se adaptou, para ver como é que os professores cuidando. É importante ter, de certa forma, compreender a rotina da escola. O pai precisa também entender isso e principalmente confiar nos professores. Confiança hoje é algo um pouco mais difícil dos pais. Como é que você vê essa relação? Hoje em dia a confiança ela é um pouco mais difícil de lidar, porque assim, hoje em dia o pessoal acha que tem um monte de coisas que acontecem dentro da escola. Mas assim, dentro da escola é tudo monitorado por câmeras, tem a equipe que é preparada. Então, quando o pai chega na escola, ele tem que tirar todas as dúvidas dele, né? Tanto a coordenadora, que vai estar explicando a parte pedagógica, vai explicar a parte de adaptação escolar, porque assim, a adaptação escolar, ela tem um tempo, né? Por isso que normalmente a gente fala sobre colônia de férias no início do ano, que é interessante para a criança participar, né? Porque ela precisa se adaptar. E toda adaptação, tudo que é diferente, até pra gente, né? Tudo que é diferente, a gente causa uma estranheza. A criança na educação infantil, ela ainda não verbaliza tão bem. Então, ela vai, ela vai chorar, né? Mas não quer dizer que ela está chorando porque ela não está gostando da escola ou que está acontecendo algo na escola. Tanto é que, se o pai sente, assim, meio se sentindo inseguro, ele pode conversar com a coordenadora, conversar com a professora, conversar com a direção, olhar a câmera, né? E por aí vai, né? Então, mas assim, os pais, hoje em dia, dos pais de 10 anos, 15 anos atrás que eu vejo, eu sinto que os pais antigamente, eles davam essa liberdade para a gente poder realmente acolher o filho, mas ele já vem de casa preparando, né? Olha, você vai para a escolinha, vai brincar, vai ter as atividades e mamãe ou papai vai voltar para te buscar. Tanto é que isso é uma situação que até eu falo na escola, né? Quando recebo os pais, eu falo assim, despede dos filhos de vocês, converse com os filhos de vocês bem antes, né? Fale sobre a escola bem antes, traz os seus filhos antes de vir para estudar, passe um período aqui para conhecer. Mas quando ele vier estudar, não quebre a rotina dele, né? Porque quando tem essa quebra de rotina, tanto é que a criança clama por rotina. Se a criança vai estudar das 1h05, chegue 1h05. Se a criança vai estudar das 10h05, não chega 1h05 e nem meio-dia às 5. Senão, a criança todas as vezes vai ficar assim, né? Ela vai querer ficar com a mãe ou com o pai, porque teve uma quebra de rotina. Qual é a quebra de rotina? Não almoçou no horário de costume. Quando a gente come, normalmente meio-dia, o nosso organismo pede, né? Sente vontade de almoçar no horário de meio-dia, né? A criança, ela não vai ainda decifrar isso, mas ela vai chorar. Então, não quer dizer que muitas das vezes a criança está chorando porque ela está se sentindo mal. Ela precisa se adaptar na rotina. E sobre a segurança, né, de hoje em dia, né,
Os pais, quando entra na escola, ele precisa confiar, né? Se está colocando naquela escola é porque ele está inicialmente acreditando naquilo, nos profissionais, né? Então, assim, pesquisem bem onde vocês vão colocar os filhos de vocês, né? Para vocês darem, a partir do momento que vocês confiam, a criança sente. Não adianta, não precisa nem falar nada, a criança sente mais segura. Muitas das vezes, uma insegurança que a criança tem é por causa de uma insegurança de deixar o filho na escola, né? Então, a criança vai se sentir segura a partir do momento em que o pai e a mãe estão seguros daquilo que eles estão acreditando. Se eles acreditam que aquilo vai ser bom para o filho, a criança vai sentir. Então, traga essa segurança, né? E deixar nós, como profissional, fazer o nosso trabalho, né? Nós vamos acolher, nós vamos conversar, nós vamos brincar, se precisar tirar de sala de aula, temos a coordenadora, que ela vai lá e acolhe, ela conversa, ela muda o ambiente. Tanto é que na nossa escola, nós temos uma fazendinha, em que as crianças têm contato com os animais. Esse contato com os animais, que mudança que traz na criança? Por quê? Eles contemplam cada movimento que o animal faz, as brincadeiras que o animal faz entre eles, né? O jeitinho que o animal faz. Então, a gente tem uma vaca, a gente tem um bezerro, a gente tem galinha, peru, ganso. Então, as crianças, quando veem um ganso fazendo aquele barulho que eles nunca ouviram, eles não têm medo, eles ficam encantados. Esse encantamento faz com que eles se sintam seguros aonde eles estão. Tanto é que eles pedem para ir todos os dias. E essa questão de você ter esse contato hoje, falando no momento que a gente vive, no cenário que a gente vive, onde a gente vê muitos pais entregando celulares, tablets, criancinhas pequenas aí, já sabendo mexer de forma muito natural com o celular, com a tecnologia de modo geral, e esse contato ele faz toda a diferença, né, Márcia? Faz toda a diferença. Uma criança que fica exposta a telas por muito tempo, antes de falar da tela, vamos voltar um pouquinho. A tela, ela não tem, o mundo em que nós vivemos não tem o mesmo brilho que uma tela. Então imagina, uma criança... Não é tão colorido. Não é. Pode ser assim, a cor mais pastel que for, mas não tem o brilho de uma tela. Então a criança ela vai ficar encantada porque as imagens são rápidas, tem música, tem muita cor, e isso prende a criança. Se deixar uma hora, a criança fica uma hora sem virar o olho. Uma pessoa passa na frente, ela faz assim, faz assim. Então, a criança, quanto mais telas ela tiver, menos prazer ela vai ter com o mundo. E, principalmente, menos vontade de querer aprender a ler, a gostar de um livro. Um livro vai ser sem graça, porque ele não mexe, ele não tem brilho, ele não tem esse som, né? Ele vai ter que criar, ele vai ter que sentir por dentro. E aí o que vai acontecer? Não vai ter interesse pelos livros, né? Então, quanto mais tela a criança estiver exposta, menos vontade de ler um livro ela vai querer. Esse é... E nesse contexto, falando do professor, a tecnologia, a gente sabe que tem lá os seus benefícios, e não são poucos, né? São muitos. Mas nesse sentido, Márcia, falando de professor, de sala de aula, como é que a gente pode trazer a tecnologia? Ela influencia também de forma negativa nesse contexto, dentro de tudo que você falou. Como é que é esse trabalhar hoje? Na maioria das escolas, está sendo excluído, a gente não tem televisão, a gente pede para o aluno não trazer o celular. Como é que você vê isso? Trazer esses tecnológicos, né, não pode levar para a escola, né? Porque se quebrar, o colégio não é responsável por isso, né? Mas, assim, eu acho assim, que se o professor sabe usar muito bem a tecnologia, né, uma tela, muito bem, saber usar, eu acho que é bom, né? Para tirar uma dúvida, mostrar 5 minutinhos ali, acabou, entendeu? E aí ele continua, né?
A professora cria todo o seu material didático, né, para desenvolver a aula. Eu acho válido, mas assim, usar a tela para deixar as crianças quietas em sala de aula, eu já não concordo. Isso não só em sala de aula, né? Dentro de casa também, né? Os pais querem, como a gente fala, né? Um minuto com Jesus, a gente costuma dizer, né? E aí acaba deixando, mas tem os seus males. Agora, essa questão do professor, dos desafios, né? A tecnologia, ela veio, trouxe inúmeras coisas boas, como você bem citou, não é ruim, mas é preciso saber usar. Quais são os outros desafios hoje de ser professor? A busca pela profissão professor tem diminuído, as pesquisas mostram isso. Como é que você vê isso? É o reflexo de repente, de salário? É reflexo da falta de valorização, muitas vezes? Na realidade, a gente vê, sim, né, que lá atrás, nos tempos de nossos pais, né, os professores eram muito respeitados. Mas esse respeito vinha de casa, né? Hoje em dia, se você for... Eu tenho vários colegas que trabalham na rede pública, né? E na fundamental, ensino médio, já foram agredidos pelos próprios alunos, né? E os professores não podem fazer nada, né? Porque muitas das vezes não dá nem para conversar com o pai ou com uma mãe, né? Porque o professor está sendo ameaçado pelo próprio aluno, né? Já vimos casos de alunos realmente baterem em professores, né? Em vários sentidos, porque a criança, o adolescente não tem respeito pelo professor, né? A educação não é valorizada no nosso país, infelizmente, né? Se você for em um país de primeiro mundo, a educação pública ela é excelente. Né? Na realidade, as pessoas querem colocar os filhos em escolas públicas, porque tem todo o respaldo, né, educacional. A gente tem outros desafios também que envolvem o professor, né? Como você bem falou, essa questão da violência. E existe a violência do professor, que é essa questão física, como você citou. Eu vejo assim que tem muitos profissionais que saem da faculdade despreparados, né? Hoje em dia é nítido, é nítido que sai da faculdade despreparado. Tanto é que na nossa escola, a gente capacita muito bem as auxiliares de salas estudantes de pedagogia, né? Essas que estão trabalhando como auxiliar de sala, fazendo estágio dentro de uma faculdade, bem no início da faculdade, que são esses estágios remunerados, sabe? Porque na faculdade, que eu vejo que os estágios obrigatórios são no finalzinho do curso. Já está formando, zero. Já não tem tanto contato na vivência, só teórico, né? E essas pessoas, essas moças aí que estão fazendo pedagogia, parabéns, quem está entrando no primeiro semestre já estagiando. E olha que é muito difícil você achar escolas que abrem portas. Também. Até por causa dessas questões. Márcia, a gente vê dois assuntos assim que pegam muito a mídia, né? Uma é a questão do bullying, que a gente tem muito nessa questão das escolas, né? E o bullying, ele inicia ali pequenininho desde também. Pequeno. Como é que é lidar com isso em sala de aula, dentro de todo esse cenário que você acabou de me narrar? Muitas vezes os pais não confiam no professor, muitas vezes os pais acreditam mais no próprio filho do que no professor. Como é que é lidar com isso desde o pequenininho para que na fase adulta não ocorra aí violências maiores, agressões, né? Enfim, como você, há 20 anos aí já na profissão, qual é o seu olhar nesse contexto? A gente realmente, como você disse, né, o bullying vem desde dentro de casa, né? Nós, como pedagogos, a gente conversa, né? Não vamos dizer, não supervalorizamos para a criança também não ficar repetindo, né? Mas a gente sempre conversa, mostrando que não é legal se fizesse com eles, né? Se a criança entendeu, tranquilo, né? Se a criança novamente faz pela segunda vez,
a gente também conversa, pela terceira vez conversa, mas quando a gente percebe que não tem uma mudança, né, a gente vai até a família. Fala, olha, está acontecendo isso e isso, como que... Quem está falando dentro de casa, né, vamos procurar evitar filmes. Vou dar um exemplo. Teve uma vez que o aluno começou a apertar o pescoço do coleguinha. E você via que, assim, que não era maldade da criança, mas ele ficava apertando o pescocinho do coleguinha. Ele tinha 3 anos de idade. E a gente precisou conversar, e eram pais separados, então todas as reuniões tinham que ser duplas, 2 vezes mais, né? Então a gente conversava com a mãe, percebia que não tinha muito a ver ali. E a gente começamos a conversar com o pai. O pai falou assim, eu assisto muito filme de terror com meu filho. Né? E ele gosta muito dos filmes que eu assisto, né? Eu falei assim, então, lá tem muito acontecendo de pegar no pescoço, né? Tem sempre. Então ele está fazendo isso com os coleguinhas nas salas de aula. Né? Porque então a gente pede assim que se ele possa, já que você gosta de assistir filmes com seu filho, vamos assistir uns filmes mais infantis, da idade dele, até um pouco menos se puder, né? Para ele não fazer isso com os coleguinhas, porque está machucando e pode machucar mais, né? E nesse caso a gente conversa na realidade sempre a gente conversa com o pai da criança, dos pais da criança que está fazendo e os pais da criança que está recebendo, né? Então, se a criança recebe o bullying, né, a gente conversa com aquele pai, né, para ele fazer com que as crianças se sintam empoderadas de chegar e falar assim, olha, eu não sou isso. Se sinta abraçada, né? Totalmente, eu não sou assim. Pode falar o quanto quiser, mas eu não sou assim. E uma outra questão bastante mídia e uma questão muito triste que a gente vê também nos dias de hoje é a questão do autismo, né? Tem várias doenças, eu vou colocar aqui o autismo porque é uma das mais conhecidas, né? É uma doença um pouco até silenciosa, de certa forma. E a gente vê muitos pais reclamando, né? Meu filho foi rejeitado na escola tal, não tenho escola para o meu filho, as escolas não querem. Como é isso nas escolas? A escola onde você aí coordena, como é que funciona essa questão do aluno autista? E como é o olhar do professor, né? Já que o aluno já vem também com uma pessoa aí qualificada para estar junto em sala de aula, a importância também dessa inclusão para vocês, professores, como que é isso? Na realidade, o autismo a gente não vê como uma doença. É que, na realidade, cada criança tem uma peculiaridade, né? Já o autista, a criança ela tem mais neurônios, então ela é mais sensível a tudo que está ao redor. Então, se tem um som alto, né, ela vai ser mais sensível àquele som um pouco mais alto, né? Se passa por um estágio muito alto, começa a descontrolar, né, as emoções, igual nós, né? Quando a gente chega no nível hard, vamos dizer, né, de um desequilíbrio, a gente perde as estribeiras, né? Então, só que a gente tem os pontos de segurança. O autista, ele precisa ter um ponto de segurança, né? Vai ser a professora em sala de aula. Tem vários níveis, né? Tem o autismo com alto rendimento, né? Nível leve, moderado e por aí vai. Então, tem crianças que estão no moderado, mas ele está fazendo terapia, está participando de todas as terapias, tem terapeuta junto. E sabe o que eu percebo? Que os pais de filhos autistas, eles acreditam muito no nosso trabalho, sabe? E é muito gratificante isso, porque a gente vê o crescimento deles assim de forma incrível. Quando os pais estão realmente dedicados em ajudar mesmo o filho, né? Então, leva na terapeuta,
faz todos os tratamentos que precisa, né, as terapias que precisam, e a criança tem que estar estudando numa escola para socializar mesmo, né? Então, quanto mais a criança socializar, melhor vai ser a capacidade dela de estar no mundo e desenvolvimento de todas as habilidades dela, né? Então, nós tivemos alunos moderado, caiu para leve por causa da socialização, extremamente se sentindo acolhido. E esse aluno não tinha terapeuta na escola, não precisava, mas ele precisava tomar medicamentos, né? Nós já tivemos alunos moderado, né, e não toma nenhum medicamento, nem precisa de medicamento, mas tem uma terapeuta do lado e ele consegue desenvolver todas as habilidades dele que ele precisa. Hoje já faz tracejado, hoje já escreve, já consegue conversar com os coleguinhas, dança, não precisa nem da terapeuta estar junto, já dança nas apresentações, né? Então o que? É os pais realmente acreditando no profissional que está ali, né? E como é que você vê a escola quando rejeita? Né? Isso vai muito do que a escola acredita, como você citou no início, vai do método, da forma de trabalho, mas como professora aí dentro de sala de aula há 2 décadas, Márcia, o que representa essa rejeição? O que pode ser essa rejeição em sala de aula, muitas vezes, da escola, né? A escola não, a gente não aceita. A gente vê muitos relatos disso, inclusive aqui em Cuiabá e Várzea Grande. O aluno, né? A nossa escola, a escola que eu trabalho, a gente abre as portas, claro, sempre vai abrir a porta, né, para todas as pessoas, né? Mas tem escolas que quer todo um detalhe, um laudo, um negócio assim bem detalhado, e se a família não leva isso para a escola, não aceita entrar, né? Márcia, falamos de tudo um pouco. Ser professor é uma profissão linda. Para quem quer te conhecer mais, conhecer sua escola, a fazendinha que você citou, onde te encontra, onde encontra a escola? Então, eu sou Márcia Cambaúba Zerzenon. Nós temos uma escola, fazendinha, com alguns aspectos montessorianos e linha tradicional também. Nós não trabalhamos em sala de aula com telas, né, totalmente, salas personalizadas com poucos alunos. Então, para ser poucos alunos, então a gente faz um trabalho bem próximo à família. Nós ficamos em Várzea Grande, na Avenida Eduardo Gomes, número 170. E dá uma passadinha lá para vocês conhecerem de perto as professoras, a nossa coordenadora e a forma de trabalho que a gente trabalha. É um colégio cristão. Então, a gente leva Deus para as crianças, né? Então, sintam-se à vontade de conhecer e o colégio vai estar de portas abertas para cada família que for lá, de todas as formas. O número de contato é 3686-5767. Márcia, muito obrigada pelas informações. Parabéns pelo seu dia, o dia do professor. Obrigada e parabéns para todas as nossas pedagogas, todas as professoras que estão nessa área, as auxiliares também que estão trilhando nesse caminho. Parabéns para vocês todos. Que Deus encaminhe vocês para ser bons educadores e permanecer com muito amor. Uma profissão, mais uma vez, uma profissão muito linda que forma, né, outras profissões. Então, a você aí que está nos assistindo, que é professor, professora, um feliz dia aí para você e para você de casa que nos acompanhou. Até a próxima. Tchau, tchau.